Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus, nessa manhã nós começamos mais um dia. Clamamos a Deus nessa manhã que os anjos dele sejam ao nosso redor. Ao passarmos por dificuldades, por lutas, nós levantamos os nossos olhos para o céu e sabemos que temos um Deus, um Pai de amor, que se compadece de cada um de nós, vê as nossas lutas, as nossas dificuldades, está sempre atento para nos socorrer, nos atender e nos conceder a vitória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 9, o versículo 1. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Amigo, nós temos que guardar uma verdade no nosso coração. Infeliz é aquele que nessa terra passa por aqui e não consegue reconhecer a bondade e a grandeza de Deus. Infeliz é aquele que não se coloca nas mãos do Senhor enquanto há oportunidade. Mas bendito, bem-aventurado, feliz, alegre é aquele que ao passar por esse mundo ama ao Senhor, se coloca nas suas mãos, recebe as suas bênçãos e como um ato de fidelidade, de amor para com o seu Deus, ele expressa também o seu amor humano, como devoção, como gratidão, reconhecimento de adoração à grandeza, à majestade e à soberania desse Criador. Deus escolheu Israel, mas Deus esperava que Israel também se voltasse para ele com atos de bondade, com reconhecimento. Mas os israelitas trancaram seus corações. Ao receber as bênçãos de Deus, em vez de se voltarem para o seu Deus, eles se voltaram para Baal, para os deuses feitos por mãos humanas. E Deus por diversas vezes questionou o comportamento do seu povo. Como é que pode? Eu os abençoo e eles pegam essas bênçãos e vão oferecer a outros deuses. Mas sou eu que estou dando, sou eu o doador da vida, de todas as coisas boas, e eles recebem todos os meus presentes e vão colocar nas mãos de deuses que não têm vida. Como nós podemos observar no versículo 1, do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o exército da Síria, eles impuseram miséria, sofrimento a duas tribos de Israel. Elas estavam localizadas ao norte, as tribos de Zebulon e Naftali. O profeta Isaías, falando desse momento escuro da vida dessas duas tribos, ele estava observando que era resultado da escuridão espiritual que tinha tomado conta do povo de Deus dentro dessas duas tribos. Mas o mesmo profeta Isaías que observava esse declínio espiritual no meio do seu povo, ele falava que no futuro o Filho de Deus, o Messias, ele viria para trazer luz, iluminar a terra, iluminar o coração dos seres humanos, para que eles entendessem o caminho da salvação. Como nós podemos ainda observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, naquele período era muito comum algumas pessoas darem nome às rotas, descrevendo o que de fato estavam caminhando. A rota do mar, eles entendiam que era a rota que saía desde Damasco até a região do Jordão. Passava-se pela Galileia e também pelo mar Mediterrâneo. Outros identificam essa rota como sendo a rota costeira, desde o norte de Tiro até Sidom. Como nós podemos observar no versículo 2, os israelitas viviam numa escuridão espiritual tamanha, tão grande, que eles olhavam para o futuro e eles se lembravam da promessa dada por Deus da vinda do Messias aqui a essa terra. Era a sua única saída, era a única esperança. Jesus Cristo colocar os seus pés nesse mundo e ensinar a todos como é que nós podemos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Somente em Jesus haveria completamente cura do pecado. Somente em Jesus poderíamos desfrutar da verdadeira paz que nos traz salvação. Israel, por diversas vezes, teve tamanha oportunidade. O próprio Deus habitou no meio do seu povo, mas sempre as profecias apontavam para o futuro. Em Jesus, o nosso coração seria quebrantado, redimido e teríamos oportunidade de vida eterna. No período dos juízes, quando o povo de Deus passava por um momento difícil, sombrio, que era dominado por um povo mais forte, Deus sempre levantava um juiz.
E quando esse juiz, tomado por Deus pelo Espírito Santo, guiava o seu povo, sempre havia libertação, sempre havia salvação, bênção para a vida de todo israelita. Deus estava dizendo da mesma forma: Jesus Cristo virá a essa terra. Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus é o seu resgatador. Aqueles que crerem, forem liderados por Jesus Cristo, se colocarem nas mãos do Senhor, também receberão bênção, serão libertos da escravidão, da opressão e desfrutarão da vida eterna. Haveria necessidade que o próprio Cristo colocasse os seus pés nessa terra e lutasse contra as hostes satânicas, contra o seu grande adversário, Satanás, a antiga serpente. Jesus venceria. Jesus nos libertaria do jugo do pecado. Jesus traria salvação para o seu povo. Aqueles que se mantivessem do lado do Cordeiro teriam oportunidade de vida eterna. Mas era um direito que Deus colocava nas mãos de cada pessoa. Somos nós que escolhemos qual lado nós queremos ficar, de qual batalha nós queremos travar. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus alcançarão a vida eterna. É por isso que a cada dia nós precisamos continuar caminhando, porque a nossa vitória não se dá pelos nossos esforços. A vitória que alcançamos é pelos méritos de Jesus Cristo. Temos que nos colocar do lado do Senhor, nos entregarmos em suas mãos, amá-lo com todas as forças, vivermos uma vida de fidelidade a esse Deus que assumiu a figura humana, morreu morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Aqueles que lhe recebem, aqueles que o amam, aqueles que buscam viver de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus ensinamentos, esses terão a bênção de Deus e Deus irá manter o seu nome no livro da vida. O nosso Cristo irá assumir o governo de toda a terra, de todo o universo. É por isso que ele é descrito como sendo maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não há ninguém semelhante a ele. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Em Jesus Cristo nós encontramos a cura. Somente nele há a verdadeira salvação. Somente nele há a verdadeira libertação. Aqueles que se voltam para ele e não buscam outros deuses, em Jesus Cristo nós encontramos todas as bênçãos necessárias para vivermos com ele e estarmos eternamente ao seu lado. Daniel, como sendo um homem de Deus chamado para trazer para nós as profecias do tempo futuro, Daniel claramente nos ensina que o reino de Deus ele será eterno. O único reino que não terá começo e não terá fim é o reino de Cristo. Ele estabelecerá o seu reino nessa terra e governará eternamente. Todos os reis que nascem desse mundo nascem e morrem, mas o nosso Cristo jamais nasceu, jamais morreu e ele jamais terá fim. Ele apenas assumiu a figura humana, veio aqui a esse mundo como um ser humano, se tornou vulnerável para cometer pecado, mas em momento algum Jesus transgrediu a lei, em momento algum Jesus pecou. Jesus se manteve incontaminado 100% em todos os momentos que viveu nesse mundo e é através de Jesus Cristo que nós temos garantia de um dia estarmos ao lado do nosso Deus, com os nossos queridos e vivermos eternamente. Oséias capítulo 9, o versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado no lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. O desejo de Deus era que Efraim, como todas as outras tribos, pudesse alcançar todos os patamares de toda a terra, ampliasse os seus limites, a sua geografia e se tornasse uma nação, uma tribo extremamente poderosa para representar o nome do Senhor. Quanto mais forte um filho, mais feliz se torna um pai. Era o pensamento de Deus para a nação de Israel. Deus esperava que essa nação cada vez mais se tornasse poderosa, porque ela iria representar o seu nome. As outras nações, quando olhassem para os israelitas e vissem um povo sadio, um povo forte, invencível, ampliando o seu território, todas as outras nações perguntariam para os israelitas por que dessa grandeza, por que dessa tamanha força. E eles deveriam testemunhar sempre, é porque temos um Deus vivo, um Deus real, é Ele o Criador dos céus e da terra. Ele virá aqui esse mundo na plenitude do tempo, morrer morte de cruz, para nos trazer salvação, esperança de vida eterna. E todo mundo iria se converter ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão. Mas os israelitas fugiram do ideal de Deus.
Os israelitas, no meio do caminho, deixaram de viver de acordo como Deus sonhava e passaram a se curvar diante os deuses de Baal, e Deus já não poderia mais permitir que as suas bênçãos caíssem sobre o seu povo, sendo que o seu povo estava vivendo de uma forma infiel, de acordo com a aliança que tinha assumido com ele. O sofrimento que Deus permitia que o seu povo passasse era para que ele se arrependesse, reconhecesse o seu pecado, confessasse os seus males, abrisse os seus corações e vivesse uma vida fiel ao Senhor. Mas todo o sofrimento que todos os israelitas passaram não foi suficiente para moldar o coração. Por algum momento começaram a ter medo do cativeiro, de serem levados para o exílio. Mas ao mesmo tempo, quando voltaram para a Terra Santa, esse povo se esqueceu do Senhor e voltaram a praticar as mesmas obras que tinham praticado antes do exílio. Deus iria derramar o seu juízo sobre todas as classes, inclusive sobre os príncipes, os reis, os sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade nas mãos de liderar o povo do Senhor. Eles foram negligentes. Em vez de mostrar o caminho, em vez de ensinar a verdade, eles estavam preocupados com outras atividades, com outras coisas, e se esqueceram de mostrar o caminho pelo qual o povo de Deus deveria seguir. Deus estava responsabilizando toda uma nação, mas esses líderes, eles também receberiam o juízo de Deus em decorrência de não viver uma vida fiel ao Senhor. Embora o profeta Oséias fosse o vigia de Israel, o profeta, o homem de Deus, o homem chamado por Deus para tocar a trombeta e anunciar quando o inimigo estava se aproximando do povo do Senhor, Oséias era odiado pelo povo do Senhor. Oséias foi menosprezado diante do seu sermão, das suas mensagens, mas ele tinha plena convicções de que tudo aquilo que ele estava falando, no tempo de Deus, diante da profecia do Senhor, tudo iria se cumprir. E como de fato aconteceu. Hoje, cada um de nós que vivemos nos dias atuais, nós precisamos abrir os nossos corações para que nós possamos entender a vontade do Senhor. Nós não podemos nos comportar como os antigos judeus se comportaram, repudiar a verdade e amar a mentira, e estar tão envolvido em práticas pagãs que nos esqueçamos de oferecer para Deus aquilo que de fato Ele merece. Precisamos a cada dia avaliar a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Nós precisamos que a palavra de Deus molde o nosso coração. Nós precisamos manter mais contato com o céu e menos contato com essa terra. Quanto mais nós pensarmos na eternidade e menos nesse mundo, mais forte nós nos teremos. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, tendo a certeza que não irá se demorar muito em breve. Nós iremos levantar a nossa cabeça e iremos nos deparar com o nosso Deus e seremos convidados com Ele e viveremos com Ele para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, já te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto, conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.